Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a partir de 2023, muito provavelmente você vai estar desempregado, porque todos os empresários, todos os grandes acionistas estão nesse exato momento tirando dinheiro do nosso país, porque o nível de desconfiança está aumentando. Discursos como nós vamos ter que quebrar o teto de gasto, escândalos sobre corrupção, tudo isso pega o investidor no Brasil e fala assim: quer saber de uma coisa? Qual garantia que eu tenho que eu vou ser pago se eu investir meu dinheiro na Bolsa Brasileira? Qual garantia que eu tenho que eu vou receber a taxa Selic, que na verdade é dividendos do governo? Então o número de desconfiança cai. Inclusive a taxa Selic lá na Argentina é 17% ao ano. 17. E por que as pessoas não investem lá? Qual garantia que você tem que o seu dinheiro não vai ser confiscado? Já que é um governo extremamente comunista. Então, nesse exato momento, todos os grandes empresários e investidores estão tirando o seu dinheiro do Brasil. E aí, você que tem a cabeça pequena, que talvez você não raciocine direito, quando o empresário ele fecha as portas, você que está trabalhando, você vai ser mandado embora. Quando o investidor, por exemplo, o cara investiu no grupo Fiat, que é uma empresa que fabrica motores de carro, fabrica carros, e o cara foi lá, ele pegou o dinheiro, 8 bilhões de dólares, ou simplesmente um valor mais ou menos desse valor, falou assim, ó, vamos construir 3 grandes fábricas aqui no Brasil. Né? O grupo não vai investir o dinheiro que eles têm, vai pegar o investimento de fora, e o repartimento do lucro vai acontecer entre os acionistas, assim como é Vale do Rio Doce e tudo mais. Então você investe, ó, vamos abrir uma empresa de mineradora aqui tem muito ouro, né? Então mas nós vamos captar dinheiro do exterior para poder fazer uma operação como essa. E aí atrai-se os olhos dos investidores. Só que chega um momento que as pessoas vão falar assim, poxa vida, mas quem está no governo? E se o cara confiscar? E essa entrevista que esse cara deu aqui? Isso aqui é meio duvidoso. E aí, praticamente, o que vai acontecer é que eles vão tirando dinheiro. E se eles vão tirando dinheiro do investimento, a empresa que iria abrir 2 novas usinas, a empresa que abre fábrica de construção, não vai abrir mais. Então o mercado deixa de crescer, porque não tem incentivo, não tem investimento, a galera está tirando dinheiro e começa a encolher. E aí, meu irmão, os investidores, sem o dinheiro dos investidores, a General Electric, Mannemans, toda uma porrada de empresa aí começa a reduzir o tamanho. E isso é uma tendência que vai acontecer gravemente a partir de 2023. Já está acontecendo agora, e se estima-se que aconteça mais grave a partir de 2023. Então aqui nós temos algumas notícias, ó. Ações de bancos de varejo, Petrobras e Vale derrubam bolsa. Então já está caindo. Dólar fecha com alta. Petrobras desvaloriza absurdamente. Vale do Rio Doce desvaloriza absurdamente. Tu pega Ibovespa, tem a maior queda diária em um ano. 3% de queda na Ibovespa é uma queda absurda. Vocês não têm noção. 3% do patrimônio que existe dentro da Ibovespa, um patrimônio multitrilionário em queda, vocês não têm noção de como que isso é. Cenário fiscal derruba a bolsa e só 6 ações sobem, né? Desaba 17% após. Azul desaba 17% após balanço. Então, olha o tanto de notícia catastrófica, apocalíptica. Então, isso tudo vai refletir simplesmente no trabalhador brasileiro. Porque o governo brasileiro, ele cria aquela rixa, né? Ah, é culpa dos ricos, os ricos estão explorando a classe trabalhadora, isso tem que mudar, nós precisamos criar mais direitos, não sei o quê. Então, cria seus direitos aí, ó. Cria seus direitos aí, ó. Tá todo mundo indo embora. Nível de desconfiança ao máximo. Nível de desconfiança ao máximo. Estados Unidos, tu pega, por exemplo, o estado do Texas. A diferença do Brasil com os Estados Unidos é que os governadores dos estados, eles têm o mesmo poder que o presidente tem. Então, mesmo que o presidente aprove uma lei absurda, o governador daquele estado ele pode barrar. No Brasil, não. O governador tem que acatar.
Então essa é a grande diferença. Tu pega, por exemplo, Texas, que é um estado ultraconservador, irmão, o PIB do Texas é maior que o PIB do Brasil inteiro, umas 2 vezes. E vocês não têm noção. E aí eu digo uma coisa pra vocês. O que você acha que os investidores estão fazendo? Estão tirando dinheiro do Brasil. E aí as empresas que você trabalha, vamos pegar uma empresa grande aqui. Vamos pegar a Ford. A Ford é uma empresa internacional, né? Você acha que vai acontecer o que com a empresa? Vai deixar de fabricar motor, vai deixar de fabricar carro, vai só encolhendo. Por quê? Porque simplesmente os investidores não vão olhar para o Brasil com bons olhos. Essas empresas multibilionárias, elas não têm dinheiro em caixa. Essas empresas, elas fazem uma manobra fiscal para não ter dinheiro em caixa. Por quê? Porque se tiver dinheiro em caixa, o governo toma. Então essas empresas já trabalham sem dinheiro em caixa. São completamente sem dinheiro em caixa. E aí são empresas que administram dívidas. Vocês não têm noção de como é que funciona uma Vale do Rio Doce, como é que funciona uma empresa multibilionária. Elas administram dívida, não tem fluxo em caixa e simplesmente usam dinheiro dos investidores. E agora, meu irmão, não vai ter mais dinheiro do investidor. Então, simplesmente, as empresas que você vai se candidatar para trabalhar vai ser Casas Bahia, Ricardo Eletro e Magazine Luiza. São empresas brasileiras, né? E mesmo assim, não estão bem das pernas, né? Então, é o que eu digo para cada um de vocês. As pessoas acham que o rico é o problema. Não. O rico é quem explora a classe trabalhadora. Rico tem que acabar. Rico tem que acabar. Irmão, o governo faz o mal. O governo quebra as suas 2 pernas e te dá uma muleta, uma cadeira de roda. Cara, o governo é assim. É o cara que incentiva a briga. É o fulano que fala assim, ó. Tá vendo ali, ó, na hora do recreio? Tá vendo ali, ó, fulano, ó. Aquele cara te chamou de gordo, né? Aí chega um outro cara, tá vendo ali, ó, aquele cara te chamou de magrelo. Aí os dois vão brigar e quem fez essa rixa foi o governo. Só que a culpa de tudo é do governo, só que o governo não quer assumir a culpa. Então, é muito mais fácil para o governo colocar a culpa nas pessoas ricas do que na incompetência do próprio governo. É muito mais fácil. Se o governo não é capaz de reduzir o número de parlamentares, não é capaz de reduzir o imposto de renda, tornar-se menos burocrático para poder abrir a abertura de mercado, se o governo ele não consegue cumprir com algo democrático, vamos botar a culpa no que é rico. É assim que eles fazem. E o pobre miserável, que vive de novela, fica acreditando naquilo ali. Então tá aí, meu irmão. Quem vai pagar caro com isso é o pobre miserável que vê novela. Porque a galera tá pulando fora do barco. Literalmente, a galera tá pulando fora do barco. E é isso que nós vamos ver nos próximos anos. Cara, vocês têm noção, alguém aqui tem noção que, olha só, o cenário fiscal, né, quando vai falar, vamos romper o teto do gasto, desaba 17%, mercado de ações, e Bovespa andando na contramão da Wall Street, cara. Algo absurdo, o mundo florescendo, o mundo caminhando para a prosperidade, algo que seja a passos curtos, não são passos largos. O Brasil retrocedendo 40 anos, meu irmão. Venezuela, Cuba 2.0. Olha só, maior queda diária do ano, 3%, meu irmão. 3%. Vocês têm noção que isso aqui? Sabe o que é 3%? Imagina a Volkswagen, tá bom? Imagina a empresa Volkswagen. É uma empresa hoje que provavelmente deve valer aí 40 bilhões de dólares. Vamos supor, tô só supondo. Pois é, 3,3% é mais do que o valor da Volkswagen. É mais do que o valor da Volkswagen. Ou seja, a galera tá tirando dinheiro do Brasil. A galera tá tirando. Petrobras agora só opera em prejuízo. Vale também. E aí eu digo para vocês, nós estamos enfrentando um cenário catastrófico. Nós estamos enfrentando um cenário apocalíptico, onde não vai ter emprego. Você que faz faculdade, meu conselho para você é que você tranque a sua faculdade. Somente países miseráveis as pessoas fazem a faculdade. Só tem que ser trouxa para fazer uma coisa como essa. Pega lá, países miseráveis, Índia. Eu trabalhei na General Electric, trabalhei em algumas empresas multinacionais, e o setor de call center, de atendimento dessas grandes empresas, até como Apple e Microsoft, é tudo na Índia. Então você vai ver lá, por exemplo, um cara que é indiano, na moeda da Índia, convertendo para o real brasileiro, ele ganha em média 1 a 2 salários mínimos, e o cara tem mestrado, doutorado e fala 4 idiomas.
Então a Índia é um país miserável, muito mais miserável que o Brasil. Vocês não têm noção da miséria que é a Índia. Os caras reciclam tudo que você pode imaginar. E é um país que as pessoas anseiam por fazer faculdade. Todo país miserável, a faculdade floresce. Por quê? Porque a faculdade é coisa de aloprado. O livre mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de ter excelentes faculdades, 98% da população não quer nem saber de faculdade. Por quê? Porque o dinheiro, o cara que trabalha, por exemplo, na UPS, por exemplo, ele ganha 10 mil euros. 10 mil dólares, perdão. Né? Você pode olhar o contrato da UPS aí de 2022, é 10 mil dólares. O cara ganha para dirigir aquele caminhãozinho e entregar encomenda, entregar muamba. 10 mil dólares. E um cara que é formado, por exemplo, em direito nos Estados Unidos, ganha 6 mil dólares. Para que eu vou fazer a faculdade? Então a faculdade ela só floresce em países desgramados, cara. Então pega, por exemplo, a China. Todo mundo adora mostrar as capitais da China, né? Adora. A China tá super desenvolvida. Meu irmão, vai pro norte da China. Sai das grandes capitais, igual a Coreia do Norte, sai das grandes capitais. Começa a ver, os caras na China, eles pegam óleo, o governo chinês, eles têm um duto na cidade onde o óleo de fritura passa. Porque eles reciclam esse óleo da China. E aí, um monte de gente começa a pegar óleo com gambá, sei lá que bicho que cai ali dentro, pra reciclar, pra sobreviver. Vocês não têm noção, cara. E tupido de gente formada em faculdade. Brasil, Índia e China. O que esses países têm em comum? Opressão do governo, comunismo instaurado e falta de informação. Aí tu pega, por exemplo, Estados Unidos, Suécia. Meu irmão, Suécia e Suíça. Vamos pegar a Suíça que é mais fácil de todo mundo entender. Suíça. Qual que é a porcentagem de pessoas que fizeram faculdade na Suíça? 2%, cara. Um de cada 50. Ué, como é que o país mais próspero do mundo tem 2% de pessoas formadas em faculdade? Porque a faculdade não é garantia de nada. Faculdade, muito pelo contrário, vai pegar você e vai falar, a partir de agora você vai trabalhar somente com isso. Tu pega é completamente diferente. É aquilo que eu falo, só brasileiro que faz. Então, conselho que eu dou pra você, se você for fazer faculdade, pare de fazer faculdade. Pare de fazer. Pega o seu dinheiro, multiplica a sua renda. Importantíssimo. Se você tiver que fazer alguma faculdade, por exemplo, curso de programação no Brasil. Cara, 4 anos se você não tomar pau. E aí vem aqueles professores desgramados para poder te reprovar, que adoram ver o aluno se fudendo, né? Então pega, por exemplo, o curso de programação nos Estados Unidos. Se você pega o visto de estudante, você pode trabalhar enquanto está estudando, só que você tem que cumprir eu acho que é 40 a 60 horas de trabalho, não pode ultrapassar isso. E você simplesmente faz o curso de programação. Depois de 2 anos fazendo o curso de programação, você pode estender por mais 1 ano, fazer um curso de inglês, depois pedir um green card, pedir uma residência e você pode ficar por lá. Sai mais barato do que estudar no Brasil. E você forma em 2 anos. Então o brasileiro tem que abrir a mente, cara. O brasileiro não abre. A mente do brasileiro é um quadrado, é um pinico. Sem brincadeira. A faculdade de medicina, por exemplo, na Itália, é cento e poucos euros, é mixaria. Tu pega, por exemplo, tem país aqui no Paraguai, tem faculdade de medicina aqui que custam 700, 800 reais. Então eu falo, abre a mente. O brasileiro fica pensando assim, eu vou fazer curso de engenharia. Cara, tira da sua cabeça. Acorda para a realidade. Se não tiver... Você acha que tem curso de engenharia civil? Você acha que vai ter emprego para engenheiro aeronáutico, engenheiro civil em Cuba, em Venezuela? Você acha que tem algum emprego? Não tem, né? Por que será? Acorda para a realidade. Acorda para a realidade. Então as pessoas precisam acordar. Elas têm que entender que nós estamos vivendo um cenário apocalíptico. Cada vez mais as pessoas vão segurar o seu dinheiro. Então você que está trabalhando, junta grana, meu, invista. Ó, conselho que eu te dou, passaporte. Tira o seu passaporte. São mais de 150 países que o Brasil não precisa de visto. Estuda o inglês, pelo menos o inglês da sobrevivência. O que é inglês de sobrevivência? Sabe conversar com as pessoas, o mínimo, o mínimo. Não precisa fazer curso, né? Porque, cara, tu pega, por exemplo, um curso... Eu me lembro muito bem. Isso aqui é uma English Pen, né? É da Wizard, né? Eu cursei Number One 6 anos, o Wizard eu cursei 3 anos. E, cara, a pior cagada que eu fiz na minha vida. Porque a Number One ficava assim...
verbo to be, né? Não, ser ou estar. É sempre igual escola pública, verbo to be, o tempo todo verbo to be. Depois eu fui descobrir que existia mais de 600 verbos, né? E ficava só nessa porcaria de verbo to be, né? Aí tu pega, por exemplo, a Wizard, ela fica só, é igual uma maritaca, igual um papagaio, você fica só repetindo, blá 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 blá, blá o dia inteiro, cara. Com musiquinha mongol. Você bota a musiquinha aqui, fica essas musiquinhas mongol. Então é o que eu digo pra vocês. Como é que eu aprendi inglês? Meu irmão, é muito simples. Filme, série, escutar música, ver inglês, entrar no YouTube, pegar 100 palavras prontas em inglês. Se você quiser pagar um professor de inglês, é caro, não é barato, para você ficar conversando com ele via Skype, Hangout, Google Meet. E aí você vai aprendendo. Simples assim. Inglês se aprende no desespero. Essa é a curta e singela verdade. Se aprende no desespero. Na zona de conforto você nunca vai aprender. Então, assim, é o que eu digo, o cenário é apocalíptico. Agora, o que eu estou fazendo? Qual que é a estratégia que eu estou utilizando? Primeira coisa, eu estou comprando dólar e euro, a louca. Por quê? Porque eu não confio no real brasileiro. Ah, mas se o dólar vai cair. Beleza, daqui a 4 anos, em 2026, você me conta como é que vai estar o dólar. Se o mercado é desse jeito, imagina daqui a 4 anos, 2026. O dólar vai chegar a 9 reais, 8 reais. Vai ser um absurdo para cima. Vai ser um absurdo. Porque a moeda brasileira vai desvalorizar, a inflação vai comer tudo. Então eu tô comprando dólar, tô comprando Bitcoin, né? Tô investindo em Bitcoin, tô fazendo cash para fazer investimento no exterior. Então é isso que eu tô fazendo. É isso que eu tô fazendo, é aquilo que eu ensino. Google AdSense também eu tô trabalhando, Google AdWords. É o que eu falo para meus alunos. Eu tenho que quebrar a cabeça, fazer acontecer. E o maior retorno financeiro que eu tenho é em criptomoedas. Se você tem, por exemplo, talvez não seja a sua realidade, né? Mas se você tem 100 mil dólares investido em Bitcoin e você tem um rendimento mensal de 5%, tu ganha 5 mil dólares. Então, com 5 mil dólares, tu consegue viver bem em qualquer canto do mundo. Você não vai ser um sheik árabe, mas pelo menos você vai viver dignamente. É o que eu sempre falo. Mas até para chegar lá, tu tem que ter estratégias. Por isso que eu falo para cada um de vocês, eu acho que é extremamente importante, de vocês aprenderem empreendedorismo quanto antes. Enquanto ainda é possível. Depois, meu irmão, não vai ser mais possível. Ah, mas você está exagerando. Cara, então você vai ver. Na época da Dilma, Dilma não, na época antes do Lula assumir, o dólar estava 1,80. 1,80. O dólar está hoje 5,40. Mais câmbio. E aí eu te falo, daqui a 4, 6, 8 anos, como é que vai estar o dólar? Ah, vai estar 12 reais. Quero ver tu sair do Brasil dando o dólar 12 reais. Eu quero ver tu consegue sair. Então é isso que eu falo para cada um de vocês. Sobrevivência. Se você não está pensando que empreendedorismo não é para você, começa a pensar nos seus filhos, começa a pensar na viração de lixo que vai ser daqui a pouco. Porque com a escassez dos empregos, aumento de criminalidade, aumento de latrocínio, homicídio, furto qualificado, aumento de tudo que você pode imaginar. Né? Preço das coisas vão disparar, lei de oferta e demanda. Vou começar a vender, como o dólar vai encarecer, vou começar a vender tudo para fora. E aí, meu irmão, você que falava assim que enchia o seu carrinho na época do Lula com 100 reais, você vai encher o seu carrinho, você vai ver com pelo menos uns 1.300 reais. Aí talvez você dê valor nas coisas que eu tô te falando. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. A proposta do vídeo de hoje é mostrar para você o cenário dantesco que nós estamos passando. Um cenário que se você não parar para refletir, você vai ir pro ralo abaixo. Por isso eu falo, proteja o seu patrimônio agora. Não espere para depois. Não, meu irmão, você confia num lobo que entrou no galinheiro, devorou as galinhas, foi preso, depois não sei como que ele foi solto, voltou para dentro do galinheiro, mas promessa do lobo que ele não vai atacar a galinha? Pois bem, aí fica a seu critério. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.